Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão e irmã, graça e a paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós em mais este momento, mais um momento com Deus, momento com a palavra do Senhor, que você seja profundamente abençoado com a palavra de Deus. E nós estamos aqui tão somente para levarmos a palavra para você. Que Deus, em sua infinita graça, misericórdia e amor, nos conceda uma bênção do seu Espírito Santo para que a gente possa compreender a sua palavra. Possamos viver em profunda adoração ao Senhor em todo o tempo. Para isso que Deus nos criou. Ele me criou e te criou para que a gente glorificássemos e bendizêssemos o santo nome desse Deus maravilhoso e Criador. E vamos para mais uma palavra do Senhor. Abram suas Bíblias, se vocês estiverem com ela, ou então acompanhem a leitura. Em 1 Reis, capítulo 12, nós vamos ler dos versículos 25 até ao versículo 33, que tem como tema a palavra de hoje, o culto que desagrada a Deus. O culto que desagrada a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. E disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deles se tornará ao seu Senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo, basta de subirdes a Jerusalém. Vês que teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois em Betel, e é outro em Dan. Isto se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos e dentre o povo constituiu sacerdotes, que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês do 15º mês, igual à festa que fazia em Judá, e sacrificou no altar semelhante fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que levantara, e no 15º dia do 8º mês, escolhido ao seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel, ordenou uma festa para os filhos de Israel, subiu para queimar incenso. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o culto que desagrada a Deus. O culto, ele não está tão somente correlacionado ao que nós fazemos nas igrejas. Não é só aquelas práticas que nós temos de dias de semana e principalmente no domingo à noite, onde muitas pessoas só sobem à casa de Deus no domingo à noite para prestarmos um culto a Deus, onde muitos não têm esta consciência de que nós não vamos tão somente para assistir, como estamos no cinema, ou assistindo um jogo de futebol, uma novela, uma série da Netflix ou qualquer coisa que seja, mas nós vamos à casa de Deus para prestarmos um culto em adoração ao Deus vivo, o Deus que nos salvou, que nos redimiu e que nos livrou das garras da morte e do diabo, mediante o sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo. E a palavra do Senhor, ela nos diz, versículos 25 ao 27, veja só. Jeroboão edificou a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel, e disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino a casa de Davi. Se este povo subir para sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará ao seu Senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele o seu reino de Judá. Veja só o que aconteceu. Quem era Jeroboão? Quem era Roboão, para que a gente possa entender melhor a história? Jeroboão era um servo de Salomão. Deus tinha dito a Salomão que se Salomão adorasse outros deuses, se Salomão não se visse a Deus com integridade, Salomão teria o seu reino dividido. E Salomão morreu. O reino foi dividido. 10 tribos ficaram com Jeroboão, as tribos do norte, e 2 tribos ficaram com Roboão, filho de Salomão. Jeroboão, servo de Salomão, está agora tomando de conta de Israel,
as tribos do norte. E Roboão, filho de Salomão, agora está com a tribo de Judá, reinando no reino do sul. E a casa de Deus, ela estava em Jerusalém. Jeroboão, com medo de que o povo subisse para prestar culto ao Senhor e sacrifício nas festas anuais que havia ali, e ele com medo que o coração do povo se voltasse para o Senhor e entendesse que a verdadeira adoração estava ali em Jerusalém, estava ali em Judá, ele temeu. E o que é que ele trama consigo? Ele diz: eu não posso deixar do jeito que está. Eu vou edificar altares, eu vou edificar templos, eu vou construir igrejas aqui onde nós estamos, aqui em Siquém, nas regiões montanhosas de Efraim. E ele edificou Penuel. Ali ele faz com que o povo não suba para Jerusalém e que o povo preste os seus cultos e adorações ao Senhor. E muitas das vezes nós vemos isso, meus irmãos e minhas irmãs, com tão grande frequência. Pessoas que às vezes saem desgostosas por alguma coisa na igreja, criam suas próprias igrejas, abrem nas suas garagens e começam ali a prestar um culto que desagrada a Deus. O texto seguinte, ele segue falando dos versículos 28 ao 30, o seguinte: pelos que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, acabou. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar ao bezerro. Veja que coisa interessante. Arão, quando Moisés subiu ao templo para falar com Deus, a montanha para falar com Deus, e ali ele se demorou, Arão construiu um bezerro de ouro, e o povo quase todo foi exterminado por Deus, não chegaram a morrer porque Moisés intercedeu ao Senhor que não matasse o povo. Agora, anos à frente, povos à frente, o reinado de Jeroboão, com medo de que o povo se voltasse para Deus, pois o templo do Senhor, o templo de adoração estava ali em Jerusalém, ele agora cria altares. Ele edifica altares e ele reconstrói novamente aquele mesmo erro que Arão ele construiu. Só que agora ele faz 2 bezerros de ouro. Ele toma conselhos e cria esses 2 bezerros de ouro e chega para o povo e diz: está aqui os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E o povo conhecia essa história, que Arão tinha feito isso e tinha falado a mesma coisa. E o povo começa a adorar esses bezerros. O povo vai até Dan, começa a sacrificar, começa a estar ali na frente daqueles bezerros. E para o Senhor isso se torna em pecado, pois o povo estava em idolatria. O seu rei não pensava nas consequências do que poderia acontecer com o seu reinado e com o povo, porque o Senhor abomina a idolatria. Toda adoração tem que ser prestada tão somente ao Senhor. E meus irmãos, como nós temos visto isso, como nós temos visto homens e mulheres sendo idolatrados nas igrejas, nas redes sociais, agora com esse rapaz chamado Miguel, muitas das vezes com tantos coaches que temos por aí, homens que mal sequer abrem a palavra de Deus, falam o texto, fecham e tão somente falam que você é o centro da vontade de Deus, que você é a menina dos olhos de Deus, que Deus fez tudo para o seu prazer, para que você fosse feliz. O que dirá o grande David Leonardo, homem que arrasta multidões, que o idolatram, pessoas que choram nas suas palestras, que aquilo não é um culto para Deus, aquilo é uma palestra tão somente para os nossos egos. Mas e você? Tem prestado um culto a Deus? E o culto a Deus ele não só se resume na igreja, ele se resume no nosso dia a dia. No nosso acordar, no nosso comer, nos nossos pensamentos, no nosso caminho para o trabalho, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que você esteja. A nossa vida é um culto para Deus. E como está sendo esse culto? Está sendo entregue a ídolos? Está sendo entregue às traças? Não faça como Jeroboão ele fez. Os versos 32 aos versos 33. Ele diz o seguinte: fez uma festa no 8º mês, no 15º mês,
igual às festas que se faziam em Judá. E sacrificou no altar semelhante fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes nos altos que levantara. Veja só, olha o que Jeroboão ele faz. Versículo 31. Jeroboão também fez santuários altos dentre o povo e constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. O que mais a gente vê hoje em dia é o seguinte: pessoas que abrem suas igrejas, pessoas que se denominam pastores, pastoras, e o que mais nós vemos hoje em dia são escândalos. Porque são pessoas que não foram capacitadas para servir ao Senhor. São pessoas que não passaram por estudo, são pessoas que não passaram por um crivo, são pessoas que não foram experimentadas, são pessoas que não foram vistas, que têm uma reputação ilibada e se dizem pastoras, pastores. As pessoas confiam e de repente as pessoas se decepcionam porque vem mentiras, vem adultérios, vem roubos, vem enganos. Veja que Jeroboão ele constituiu sacerdote homens que não eram da tribo de Levi. A tribo de Levi eram as pessoas que eram designadas para serem os sacerdotes do povo, para prestarem as ofertas ao Senhor, para entoarem cânticos ao Senhor, para orar pelo povo. Ele faz festas, ele imita os cultos. Tem canto que até parece que é uma igreja de verdade. Tem louvor, tem leitura da palavra, mas não tem vida no altar com Deus. Não tem verdade no Senhor. Distorcem a palavra de Deus, leem a palavra de Deus, mas modificam à sua vontade, ao seu bel prazer, como bem querem. E se eu e você, meus irmãos, nós participarmos disso, infelizmente, o nosso culto pode até ser sincero, mas o meu culto está sendo de coração. Mas da forma que desagrada a Deus, ele não aceita. O apóstolo Paulo ele diz que o nosso culto a Deus tem que ser com ordem e decência. Está lá em Romanos. Ordem e decência. E o versículo 33 ele diz: no 15º dia do 8º mês, escolheu ao seu bel prazer, a sua própria vontade, uma data. Subiu até Betel e ordenou que tivesse festas e que queimasse incenso ali no altar. Já não basta o que este homem fez ao povo. Este homem fez o povo não subir à casa do Senhor para prestar os seus sacrifícios anuais. Esse povo criou bezerros, fez com que o povo adorasse ídolos, constituiu homens que não eram capacitados para cuidar da obra do Senhor, prestou cultos fakes, cultos que desagradavam a Deus, estavam levando o povo para o fundo do poço. E agora ele cria uma data, meus irmãos. Ele coloca um feriado ali no calendário para o seu bel prazer e diz: vamos adorar aos bezerros e aos ídolos, porque eu quero, foi da minha vontade. Ah, meus irmãos, terrível coisa é quando o homem acha que ele pode se colocar como Deus. Jeroboão estava se colocando como Deus. Ele estava mudando os preceitos que o Senhor disse. Ele estava mudando o local de adoração. Ele estava mudando o ser que deveria ser adorado. E estava levando o povo para o fundo do poço. E agora eu te faço uma pergunta. Como tem sido a sua vida de adoração com o Senhor? Você tem adorado ao Deus vivo ou você tem adorado a ídolos? Ídolos que muitas das vezes nós criamos no nosso coração. Certa vez um grande pregador disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Muitas das vezes nós idolatramos as nossas esposas, idolatramos os maridos, idolatramos os filhos, idolatramos os pais, idolatramos os irmãos, idolatramos um pastor, idolatramos a um jogador de futebol, a um ator, a uma atriz. Às vezes nós mesmos nos idolatramos. Mas a única adoração tem que ser para o Deus vivo, que enviou o seu Filho por nós naquela cruz para nos salvar e nos remir de todo o pecado. Meu irmão e minha irmã, que a nossa adoração seja sincera, de coração, mas para um Deus vivo,
o Deus verdadeiro, o Deus que tudo pode, que tudo vê. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos conceda a sabedoria de entendermos que precisamos fazer o culto bíblico ao Senhor. E a palavra de Deus, as suas sagradas escrituras, elas nos ensinam como devemos agir. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Louvado seja o teu santo nome pelas tuas sagradas escrituras, por essas preciosidades, meu Deus, que nos ajudam no nosso dia a dia. Assim como Jeroboão foi um péssimo exemplo, meu Deus, para aquele povo. Mas a sua história, ela nos ensina, Senhor, que temos que ter cuidado, meu Deus, com as pessoas que se levantam dizendo ser homens de Deus. Pessoas que se levantam se dizendo ser mulheres de Deus e que querem te adorar de todo jeito, Senhor, sem ter reverência, sem se prostrar, sem entender que o principal, meu Deus, é a tua palavra, que a centralidade dela é o Senhor e não o ser humano. Porque a única coisa que nós merecemos, Senhor, é a condenação eterna. Mas se não fosse a tua misericórdia de enviar o teu filho para morrer naquela cruz, o que seríamos de nós? Ó Deus, fortalece os nossos corações e nos reanima, ó Pai. Nos dá força para entendermos que sem o Senhor nós não somos nada e não somos ninguém. Perdoa os nossos pecados e nos ensina a te amar cada vez mais e mais. Abençoe os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo, ela abunde ricamente a sua vida e da sua família. Eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreva e nos ajude a levar a palavra do Senhor para mais pessoas. E quero te lembrar que todos nós temos uma missão, uma ordem que o Senhor Jesus Cristo nos deu. De irmos por todo este mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Eu sempre costumo dizer que a mesma importância que eu tenho aqui preparando essa mensagem, você tem aí compartilhando com as pessoas que você conhece. Eu não tenho os seus contatos, então compartilhe essa mensagem. Vamos inundar o mundo com a palavra do Senhor, a palavra viva e de salvação. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente vida. No nome santo do Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.